Se você está vivendo uma estação onde a sua oração parece não passar do teto, onde a alegria de Deus se esvaiu e o louvor secou, e onde o entusiasmo da sua fé foi substituído por uma sensação de vazio e isolamento, você está no deserto espiritual. Muitos cristãos vivem no deserto, mas poucos o diagnosticam corretamente. Eles pensam que é pecado não confessado, falha moral ou abandono de Deus. Mas o deserto é, muitas vezes, um processo inevitável na jornada de quem está destinado à grandeza. O deserto não é uma punição, é uma parada obrigatória para a sua próxima fase. Pense em Jesus. Ele foi batizado, recebeu a unção do Espírito Santo, e o próximo evento narrado foi o Espírito conduzi-lo ao deserto para ser tentado. O deserto vem depois da unção e antes do ministério. Ele é um lugar de purificação e de definição de identidade. Neste inverno da alma, o inimigo tem uma arma principal: o silêncio de Deus. Quando o Senhor se cala, a voz da dúvida se torna alta. Deus te esqueceu. A promessa era mentira. Você não é digno. A primeira coisa que você precisa entender é: o silêncio de Deus não é ausência. Ele está tão presente no silêncio quanto no trovão, mas ele se cala para que você aprenda a discernir a sua voz acima do ruído e para que a sua fé seja purificada da dependência de emoções. O deserto veio para te promover, mas você precisa saber como se mover nele para não sucumbir. O deserto é o campo de batalha onde as suas bases mais profundas são testadas. A tentação de Jesus no deserto revela os 3 perigos fatais que todo crente enfrenta quando Deus está em silêncio. Identificar esses perigos é a sua primeira estratégia de defesa. O primeiro perigo é a tentação da identidade. O inimigo ataca o que Deus acabou de declarar: se tu és o Filho de Deus. O deserto sempre questionará quem você é. A dor, a solidão e a escassez sussurrarão: você não é amado. Você é um fracasso. Você não é escolhido. Você precisa responder à voz da crise com a confissão inegociável da sua filiação: eu sou amado, eu sou escolhido e sou forte em Cristo, independentemente do que sinto ou vejo. O segundo perigo é a tentação da provisão. Transforma estas pedras em pão. O deserto sempre ataca sua segurança. Ele quer que você troque o seu destino pela solução imediata, que você use métodos humanos e comprometa seus princípios para aliviar a escassez. Você deve declarar: eu não vivo só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sua provisão não vem da sua urgência, vem da sua fidelidade. O terceiro perigo é a tentação da soberania. Atira-te abaixo, e os anjos te sustentarão. O inimigo quer que você teste, exija ou manipule o poder de Deus. O deserto exige rendição. Você deve responder: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não está no controle. Deus está. A sua vitória no deserto virá pela humildade e pela obediência, não pela demonstração de poder. A sua sobrevivência no deserto não depende da sua força física ou emocional, mas da sua dieta espiritual. No deserto, a palavra de Deus deixa de ser apenas teoria e se torna o seu pão escondido, o seu sustento essencial. No silêncio, a voz de Deus na palavra se torna mais clara e mais necessária do que nunca. Muitos tentam lutar contra o deserto com orações longas e desesperadas, mas o segredo de Jesus foi a resposta fundamentada na Escritura. Ele não inventou respostas. Ele citou o que já estava revelado. Isso nos ensina que, no deserto, a leitura meditativa e a memorização da palavra são suas armas mais importantes. Você precisa ter a palavra armazenada no seu coração para que, no momento da crise e da tentação, ela saia com autoridade e poder. O deserto é também o lugar onde você aprende a ouvir a voz mansa e suave de Deus. Deus não está a gritar, porque você está no isolamento. Ele está a falar baixinho, porque Ele quer a sua atenção total
e sem distrações. A disciplina de reduzir o ruído externo, música, podcasts, redes sociais, e aumentar o tempo de meditação silenciosa é crucial. Você precisa dar espaço para que a palavra germine e se torne rocha inabalável na sua alma. No deserto, o seu alimento é o pão da vida, e ele é suficiente. O deserto é o ambiente ideal para o crescimento de ervas daninhas, e a mais destrutiva delas é a murmuração. A murmuração é a declaração de que Deus falhou, que ele é injusto ou que ele não está a fazer o suficiente. A história de Israel no deserto é um testemunho eterno do que a murmuração faz. Ela não apenas atrasa a bênção, mas mata o propósito. Toda uma geração pereceu no deserto, porque murmurou contra a provisão e contra a liderança que Deus havia estabelecido. Para combater esse veneno, você precisa ativar a disciplina da gratidão. A gratidão, no deserto, não é um sentimento, é um sacrifício. É a sua decisão de honrar a fidelidade de Deus, mesmo quando o ambiente grita o contrário. É agradecer pela graça de hoje, mesmo que você não tenha a bênção de amanhã. A gratidão é o único escudo que você tem contra a decepção. Quando você agradece pela mínima provisão humana de cada dia, você move o coração de Deus a liberar o fluxo da próxima bênção. A sua oração no deserto deve ser uma ação de graças, antes de ser um pedido. Agradeça pela prova, agradeça pela força que está sendo forjada. Agradeça pelo caráter que está sendo construído. A gratidão é a arma que abre as comportas do céu no meio da seca. O deserto, por ser um lugar de solidão, força você a enfrentar a si mesmo. É um momento em que Deus lida com as suas feridas interiores e as suas expectativas frustradas. O profeta Elias, após a grande vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto, sentindo-se sozinho e derrotado. Ele se escondeu em uma caverna, exausto e pronto para desistir. A caverna é o símbolo do seu esconderijo, do seu lugar de dor não tratada. Deus não o repreendeu. Ele fez uma pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta é dirigida a você hoje. O que você está fazendo neste lugar de desespero e autopiedade? Deus está te convidando a uma confissão honesta. Você precisa tirar as vestes do supercrente e expor a sua dor, o seu medo de falhar e a sua decepção. O deserto é o lugar da cura, mas a cura só ocorre quando a ferida é exposta à luz de Deus. A confissão honesta não é fraqueza, é a sua maior força. É o ato de humildade que permite que o Consolador, o Espírito Santo, entre na sua caverna e te restaure. Se você sente que a sua fé está em pedaços, entregue os pedaços a Deus. Ele é o oleiro que reconstrói os vasos quebrados. O deserto só acaba quando você esvazia a sua caverna de todas as suas queixas e frustrações e a preenche com a presença e a voz de Deus. O deserto ensina que, onde há escassez humana, há abundância sobrenatural. Quando o povo de Israel não tinha água, Moisés feriu a rocha, e a água jorrou. A rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Você precisa aprender a não focar na escassez da sua situação, mas no poder da sua rocha. O deserto é o lugar onde você descobre que a solução não virá da sua lógica, mas do sobrenatural. O maná não era um alimento comum. Ele aparecia a cada manhã, exigindo uma fé renovada a cada 24 horas. Sua estratégia aqui é simples: foco diário e fé sobrenatural. Não olhe para o estoque do seu celeiro, olhe para a fidelidade de Deus, que te sustenta a cada novo amanhecer. Muitos saem do deserto mais fortes, mas outros saem derrotados, porque tentam viver pela vista e não pela fé. O seu trabalho é permanecer na palavra, na gratidão e na oração, mesmo sem sentir. A sua fé é o único mapa que funciona no deserto. Não negocie seus princípios. Não se contamine com o veneno da murmuração. E saiba que a provisão, ainda que pareça pequena, é um milagre diário de Deus para te manter vivo para o seu destino. Você não vai apenas sobreviver ao deserto, você vai conquistar a sua força no deserto.
Se você lutou a boa batalha no deserto, o Senhor não permitirá que você fique lá para sempre. O deserto tem prazo de validade. O propósito de Deus para você é a terra prometida, o lugar da multiplicação. Você está prestes a sair da caverna, e a sua manifestação pública está a caminho. Você sairá do deserto com um novo nível de autoridade e de discernimento que você jamais teria sem a prova. Sua fé será a prova de fogo. Sua palavra terá peso, e sua vida será um testemunho inabalável. Hoje, você faz o decreto final, que sela o seu fim da estação. Levante a sua voz e assuma a sua posição. Decreto de travessia e manifestação. Em nome de Jesus, eu declaro: o meu deserto tem prazo de validade. Eu quebro o poder do silêncio, da murmuração e da dúvida sobre a minha vida. Eu sou alimentado pela palavra e fortalecido pela graça. Minha identidade está firmada em Cristo. Eu sou um sobrevivente. Eu saio deste deserto purificado, ungido e pronto para manifestar o meu propósito. A terra prometida é minha, em nome de Jesus. Receba a força para dar o último passo da travessia. Sua manifestação é iminente. Se você decretou a sua vitória no deserto, declare nos comentários: minha vitória nasceu no silêncio. Compartilhe para fortalecer quem está exausto no meio da crise. Até o próximo vídeo.